Glória a Deus. Então vamos lá, vamos orar mais uma vez, pela palavra e vamos passar então para a ministração dessa noite. Nessa noite nós iniciamos, como foi falado ali no vídeo, um novo tema. Vamos falar sobre a sabedoria de Salomão. Vamos aí ter uma jornada sobre o livro de Provérbios, Vamos estudar alguns princípios aí do livro de Provérbios. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Mais uma vez aqui em oração, na Tua presença, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito. Estou aqui me humilhando diante do Senhor e pedindo ao Senhor que unja a minha vida e também a vida dos meus irmãos, abrindo o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. Acima de tudo, Senhor, eu suplico a Ti que a Tua palavra venha mexer conosco, venha nos transformar, venha mudar o nosso coração, venha trazer realmente uma mudança de vida para a glória e honra do Teu santo nome. Senhor, sabemos que o propósito das Escrituras é esse, é ensinar, é corrigir, é instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, Senhor. Então, que esse propósito se cumpra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como eu falei, hoje vamos falar sobre a sabedoria de Salomão e vamos estudar um trecho do livro de Provérbios. E para introduzir essa mensagem, eu quero dizer que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria prática. Nós veremos que para crescer em sabedoria, ler Provérbios é essencial. A palavra-chave desse livro é sabedoria. Inclusive, esse livro ele contém 31 capítulos. E o meu incentivo para você que faz parte aqui da igreja é que você leia um capítulo de Provérbios por dia. Então, em um mês, que em geral tem 31 dias, você vai finalizar a leitura desse livro. E Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão foi provavelmente o homem mais sábio que já houve na história da humanidade. É claro que ele cometeu muitos erros também, estava até conversando com o irmão, que Salomão ele foi talvez mais sábio no escrever do que no viver, mas sem dúvida ele foi um homem dotado de muita sabedoria. E se você ler a Bíblia, você vai descobrir de onde veio a sabedoria de Salomão, e a resposta é que veio do próprio Deus, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria. Inclusive Jesus, ele é apresentado no livro de Provérbios como a sabedoria de Deus, e no Novo Testamento a Bíblia fala que Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Então nós vamos ver que se nós quisermos crescer em sabedoria, se quisermos ser pessoas sábias, nós precisamos pedir a Deus, porque em Deus está a fonte de toda a sabedoria. E é isso que nós vemos na vida de Salomão. Se você abrir a sua Bíblia na história de Salomão, que é relatada no livro de 1 Reis, ali em 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 15, diz a Escritura que Deus apareceu em sonho para Salomão e disse: pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Imagine essa cena, é como um gênio da lâmpada, aparecendo para você em sonho e dizendo: pede o que você quiser que eu vou te dar. Responsabilidade, não? Imagine Deus aparecendo para você e dando essa oportunidade de você pedir absolutamente qualquer coisa. E quando Deus, ele fala isso para Salomão, Salomão humildemente pede sabedoria. Você vê que Salomão se humilha diante de Deus, e ele diz: quem sou eu para governar esse tão grande povo? Eu não tenho capacidade de governar, de estar nessa posição. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor me dê sabedoria. E isso agrada tanto a Deus, que Deus dá a ele sabedoria como nunca alguém teve. Mas Deus também o abençoa com riquezas,
com prosperidade e com paz no seu reino. Deus diz para Salomão: porque você não pediu riqueza, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, porque você não pediu glória, mas pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria como nunca ninguém teve sobre a face da terra, mas eu também vou te dar prosperidade, eu também vou te dar riqueza, eu também vou te dar paz. E o reinado de Salomão foi um reino de abundância, um reino de paz. Diz a palavra que na época de Salomão a prata, o ouro eram comuns. A prata você encontrava às vezes jogada na rua, no meio, por exemplo, das pedras. Era mais ou menos assim, de tanta riqueza que Israel acumulou na época de Salomão. E uma passagem revela a sabedoria de Salomão, impressiona o povo logo no início do seu reinado. Quando Salomão inicia o seu reinado, ele tem que fazer um julgamento importante. Duas mulheres prostitutas que moravam juntas numa mesma casa, elas tinham filhos da mesma idade, e numa noite uma delas acaba rolando em cima do seu filho e sufocando seu filho morre. E ela acorda de madrugada, vê o seu filho morto, e com muita astúcia ela troca o seu filho morto com o filho da companheira que estava vivo. E pela manhã, quando a outra acorda, vê ali um menino morto, começa a questionar, e diz assim: não, esse menino morto aqui não é meu, o meu é o vivo. E começa uma briga, uma discussão entre as duas. Não, o vivo é meu, o vivo é meu, o vivo é meu, e levam a questão para o rei Salomão. O rei Salomão ouve a história e ele diz assim: bom, essa mulher diz o vivo é meu e o morto é da companheira. Essa diz o vivo é meu e o morto é da outra mulher. Então faz o seguinte, pega a criança viva, parte ela no meio, dá metade para uma, metade para outra, está resolvido. Nesse momento a mãe verdadeira diz: não, prefiro a criança viva, que a criança fique com a minha companheira. E a mulher, que não era a verdadeira mãe, ela diz: não, parte no meio mesmo, está tudo bem. E aí Salomão nesse momento emite o juízo, e ele diz: essa é a mãe verdadeira, é essa que quer a criança viva. Isso impressiona as pessoas ao redor de Salomão, porque aí ele começa a demonstrar a sua sabedoria. E nisso, baseado nisso que eu estou falando, nós vemos que a sabedoria foi um dom que Deus deu para Salomão. Inclusive, Tiago, que foi irmão do Senhor, um dos escritores do Novo Testamento, numa carta que é considerada a carta de Provérbios do Novo Testamento, a carta de Tiago, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então vejam que uma das maneiras de adquirir sabedoria é clamando, é suplicando, é orando, é pedindo a Deus por sabedoria. Então diariamente nós precisamos clamar: a Deus, me dá sabedoria, para que eu consiga enfrentar as demandas da minha vida. Inclusive, um dos 9 dons do Espírito Santo é a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É quando nós recebemos sabedoria diretamente de Deus para agir em determinadas situações. Como o próprio Jesus, naquela questão da mulher adúltera, quando trouxeram uma mulher adúltera apanhada em flagrante adultério e disseram: na lei de Moisés está escrito que tais mulheres devem ser apedrejadas até a morte, o que você diz? E Jesus, ele se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra, e eles insistem com Jesus na pergunta, e quando Jesus levanta, ele traz uma palavra de sabedoria. Ele diz: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E nisso foram saindo primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, até que ficou somente Jesus e a mulher. E Jesus olha para a mulher e diz: ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou, então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então aqui nós vemos o que? Uma sabedoria, uma palavra de sabedoria, sabedoria de Deus para resolver uma situação difícil. Então, se você quer sabedoria de Deus, se você quer ser sábio, se você quer ser sábia, você precisa clamar a Deus, você precisa pedir isso a Deus em oração.
Mas não é só o pedir a Deus. Como eu falei no início, nós também devemos cooperar com Deus nesse processo. E ler o livro de Provérbios é essencial. Na verdade, ler toda a Bíblia é essencial. Porque se Deus é a fonte de toda a sabedoria, onde está a palavra de Deus? Está nas Escrituras. Saiba, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É tudo que nós precisamos para viver. Então a fonte de toda a sabedoria está na palavra de Deus. Então essa galera que diz, não leia muito a Bíblia, você vai ficar bitolado, você vai se desviar, não cai nessa, irmão. Leia muito a Bíblia. Busque a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te dar sabedoria. Então não é só pedir, é buscar também, é ler. Buscar, por exemplo, o livro de Provérbios. Quer ver como Provérbios é um livro de sabedoria, e quando nós lemos, nós adquirimos sabedoria? Vamos ver como começa o livro. Acompanhe comigo a leitura de Provérbios 1, de 1 a 7. Vamos ler esses versículos. Provérbios 1, de 1 a 7. Diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então vejam que a leitura do livro de Provérbios nos dará o quê? Sabedoria, instrução, conhecimento, entendimento, disciplina, prudência, justiça, juízo e equidade. E ele diz que os loucos, os tolos, desprezam essas coisas. Então, dessa forma, hoje nós começamos essa série de mensagens baseadas no livro de Provérbios. Vamos fazer uma jornada pela sabedoria de Salomão e vamos buscar esse conhecimento prático para o nosso dia a dia. Inclusive, um dos versículos chaves que nós colocamos para esse mês é Provérbios 16:16, que diz que é melhor adquirir sabedoria do que ouro, e é melhor ter conhecimento do que prata. Então, muito mais importante do que bens materiais, muito mais importante do que recursos, é você adquirir sabedoria, é você adquirir conhecimento. Você já deve ter ouvido falar que o conhecimento é a única coisa que as pessoas não podem tirar de nós, e é verdade, né? Então, se você quiser realmente ter uma vida de equidade, uma vida de equilíbrio, uma vida de disciplina, uma vida de justiça, de juízo, de entendimento, você precisa buscar o conhecimento. Posso ouvir um amém, queridos? Amém? Então precisamos buscar o conhecimento, é isso que esse livro de Provérbios nos orienta a fazer. E baseado nisso, hoje eu escolhi um trecho do livro de Provérbios para expormos para vocês. Eu quero ler com vocês Provérbios 6, de 6 a 11, e nós vamos versículo por versículo, expondo isso para a igreja, e nós vamos aprender um pouquinho de sabedoria com as formigas. Vamos lá. Então Provérbios 6, de 6 a 11, diz assim a palavra de Deus através do sábio Salomão. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Amém? Então vamos ver aqui o que nós podemos aprender
nesses poucos versículos aqui. Então vamos ver o que nós aprendemos com as formigas, porque Salomão, ele cita aqui as formigas, e esse seria o tema da mensagem dessa noite. Então vamos começar com versículos 6 e 7, vou reler. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador. Então a primeira coisa que eu aprendo com as formigas nesse texto é a proatividade, é a ação. Vejam que o texto diz que as formigas não precisam de um chefe, de um comandante, de um dominador. Não quer dizer que elas não têm um líder. Tanto as abelhas quanto alguns grupos de formiga tem ali, a abelha rainha, tem um líder ali, mas elas não necessitam do comando de um líder para agir. Ou seja, as formigas elas agem com autonomia. As formigas elas são proativas. E esse é um dos grandes segredos das pessoas bem-sucedidas. Quando você vai ler Provérbios, você vai ver que Provérbios é para que você seja bem-sucedido na vida, né? E uma das coisas é você ser proativo. É isso que a formiga nos ensina. E eu gostaria de dizer mais, né? Todo líder, todo supervisor, todo chefe, todo pastor ama ter pessoas proativas na sua equipe. O que são pessoas proativas, pastor Peter? São as pessoas que observam a necessidade e agem. Pessoas que não necessitam de um comando para fazer. Pessoas que têm ação. Pessoas que agem. Portanto, a primeira coisa que eu aprendo com as formigas é a proatividade. Então, para ser como formiga, você precisa, em primeiro lugar, deixar essa posição de vítima. Posição de vítima onde todo mundo é responsável pelo seu fracasso. Não, é você, né? Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas ações. E a formiga, ela nos ensina isso. Ela não precisa de comando, ela não precisa de chefe, ela não precisa de dominador. A formiga, ela tem autonomia, ela é um ser proativo. Então, primeira coisa, quer ser bem-sucedido? O que eu aprendo em Provérbios, pastor Peter? Eu aprendo que para ser bem-sucedido, eu preciso ser uma pessoa proativa. Quer agradar teu pai, tua mãe? Seja proativo, entendeu? Tem louça lá para lavar, não espera o comando, né? Mamãe mandar, vai lá, lava, entendeu? Né? Não espera o comando, né? Para dar água para o cachorro, para dar ração, né? Para fazer as coisas que precisam ser feitas, para arrumar o seu quarto, enfim, faça o que precisa ser feito. Na sua empresa, a mesma coisa. Na igreja, a mesma coisa, né? Não espere comando. O que precisa ser feito? Esteja atento às necessidades e haja, seja uma pessoa proativa. Isso vai fazer com que você se dê bem na vida em qualquer lugar onde você estiver. A segunda coisa que nós aprendemos com as formigas está no versículo 8. Olha só, diz assim: prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, ela junta o mantimento no tempo de verão, no tempo de calor, para ter o que comer no tempo de dificuldade, no tempo de inverno, digamos assim. Então, o que eu aprendo com as formigas nesse versículo 8? Eu aprendo uma boa administração. Ou seja, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu preciso ser um bom administrador. Então, as formigas armazenam no verão para ter o que comer no tempo de dificuldade. Então, trazendo isso para as nossas vidas, um dos segredos para uma vida bem-sucedida, e aqui eu vou entrar na questão financeira também, uma vida de prosperidade, é uma boa administração. E boa administração se faz com disciplina. O que é disciplina, pastor Peter? É quando você abre mão de algo que você quer muito agora, de um prazer imediato, por um prazer a longo prazo. Isso é disciplina. Eu quero muito sair do culto hoje e comer uma pizza. Puxa, mas eu propus que eu iria guardar esse dinheiro da pizza e ia fazer um investimento para fazer uma viagem no final do ano. Então todo final de semana eu estou guardando R$80, aplicando para que no fim do ano eu consiga realizar um sonho ainda maior. A pessoa tem a disciplina de fazer isso. A pessoa não vive a curto prazo, ela não pensa no aqui e agora. Ela consegue pensar no futuro
e agir dessa maneira. Não tem como ser um bom administrador sem disciplina. Olha só, eu não vou pedir para pôr ali, mas tem um provérbio que diz assim, ó, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então se você é aquela pessoa que devora tudo, caiu meu salário hoje, amanhã já não tenho mais nada, tolinho, não sou eu que digo. Provérbios está dizendo, você é tolo, porque vai chegar o dia da escassez, das vacas magras, e você vai ter nada. Uma parte dos nossos recursos tem que ser investidos, tem que ser armazenados, na nossa vida pessoal, na igreja. Administrar bem é sabedoria. Então ser bem sucedido, prosperar, nem diz a respeito de quanto você ganha, mas de como você gasta, irmãos. É isso aí. Eu preciso ganhar mais. Não, você precisa gastar menos. Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Se você não dá teu dízimo de um salário mínimo, quando você ganhar 10 mil reais, você não vai dar. Não vai dar. Não adianta enganar, isso é conversa para boi dormir. Quem disse isso foi Jesus, e o que ele diz é verdade. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Então não diz a respeito de quanto você tem, de quanto você ganha. Diz de quanto você gasta, não é verdade? E a Bíblia fala muito sobre administração. Quando Jesus, ele conta aquela parábola do homem que queria construir uma torre, né? Ele diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular os gastos que você vai ter, para saber se você tem com que acabar, para que não aconteça depois de ter lançado os alicerces, não podendo acabar, todos comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, ou seja, eu vou realizar um empreendimento, eu preciso ser prudente, eu preciso calcular, eu preciso sentar, eu preciso planejar, eu preciso ter consciência se eu vou ter condições de fazer isso, senão eu preciso esperar, senão eu preciso guardar dinheiro, senão eu preciso frear o meu ímpeto. Então veja que o planejamento é importante para uma vida bem-sucedida. Na minha casa, a minha esposa, ela planilha até uma bala que nós compramos, né? Quando eu chego em casa, cadê a nota do sacolão? Tá falando, não peguei nota, anota lá no post-it quanto que foi, né? Tá bom, tá lá. Então todo mês a gente sabe quanto que entra, literalmente, e quanto que sai. E nós sempre conseguimos viver de acordo com os nossos rendimentos. Muitas vezes foram poucos os nossos rendimentos, poucos mesmo. Outras vezes foram maiores, né? Mas, enfim, a gente sempre conseguiu se virar, né? Porque a gente viveu de acordo com aquilo que nós ganhávamos. Então aqui vão algumas dicas para vocês, é importante falar isso, porque são coisas simples, mas é impressionante como as pessoas, inclusive na igreja, não têm costume de colocar algumas coisas dessas em práticas, né? Tem um livro chamado Amor e Lucro, do psicólogo cristão Gary Chapman, que é o mesmo autor das 5 linguagens de amor. E ele tem um capítulo onde ele fala sobre o casal usar o dinheiro com criatividade. E ele vai dar algumas dicas práticas. Primeira coisa que ele diz é o casal comprar e aproveitar as ofertas sazonais. O que é isso? Por exemplo, preciso comprar algo, né? Eu quero comprar algo de verão, então vou esperar o inverno. Provavelmente aquilo vai baixar o preço, vou esperar uma oferta sazonal. Quero comprar algo de inverno, vou esperar o verão. Eu me lembro que uma vez eu queria uma bermuda de surf, e não era uma bermuda cara, não era uma bermuda de marca, era uma bermuda que girava em torno, na época, de R$50. Sabe quanto que eu paguei? R$4,99 nela, num dia de oferta sazonal. Era inverno, era a última peça, né? Eu cheguei lá, vi promoção, paguei R$4,99, uma bermuda que não era cara, claro, né? Já o preço dela não era caro, mas olha a diferença, olha quanto eu ganhei e usei muito, até hoje ela, né? Está lá no meu armário até hoje, né? Não era algo tão ruim assim não era descartável não, surfei várias vezes com ela, né? Outra coisa que ele diz, artigos reciclados, né? Aproveitar a oportunidade, comprar às vezes algumas coisas que não são novas,
mas que você vai conseguir por um preço melhor, num bazar, né, num local que está fazendo, enfim, é uma pessoa que está vendendo ali pela OLX, pelo Marketplace, por aí vai, né? Uma outra coisa são as aquisições sem custo. Nós podemos adquirir várias coisas sem custo, né? Então hoje, por exemplo, o tênis que a minha filha está usando foi ganho. Quando eu olhei ela por hoje, eu falei, nossa, que tênis lindo, né? Da onde esse tênis? Ganhou de uma irmãzinha da igreja, né? Que já é maiorzinha, que já não serve mais para ela, opa, manda ver. Essa camisa que eu estou é de marca, é da Zara. Você acha que eu comprei isso aqui? Não, né? Eu aviso, ó, quando vocês não quiserem mais, irmão, cunhado, tal, manda para cá. Que prestar para mim fica, que não prestar, o que não quiser eu passo para frente, entendeu? Eu mobilei toda a minha casa quando eu casei com artigos doados, né? Já falei isso aqui. Uma tia não quer uma cama, manda para cá. Outra, não quero isso, manda para cá, né? A princípio a minha casa foi toda mobiliada com coisas doadas, irmãos, né? Então eu demorei anos e ainda, né, estamos nesse processo de deixar a casa do jeito que a gente quer. Então foi tudo planejado, né? Agora eu vejo pessoas que casam, sei lá, com 60 mil de dívida, é um absurdo, né? Então nós temos que cuidar com isso daí. Eu até me lembro do testemunho contado por um pastor que veio aqui na nossa igreja ali na década de 90, né? Depois ele teve aqui em 2002 também o pastor Joel Pereira, de Volta Redonda, da comunidade evangélica Projeto Vida. Nunca esqueci desse exemplo. Ele falou que ele conhecia um cara que ele era rato de velório, então ele gostava de ir em velório. E ele chegava no velório, o que ele fazia? Ele observava o manequim do morto, o tamanho do morto. Se ele via, pô, isso aqui serve em mim, o que ele fazia? Ele encostava na viúva, ele fazia amizade com a viúva. E aquele cara, segundo o pastor Joel, tinha cada terno bonito, irmãos. Aquisição sem custo. Aquisição sem custo. Usava boas roupas, sem pagar nada por elas. O problema é que muitas vezes nós somos compulsivos, né? Não sei se vocês lembram, nós fizemos uma live alguns anos atrás com o economista, o irmão da Rose, o Carlos Magno. E ele falou que quando você está, por exemplo, no shopping, quando você está indo, né, num local desses de compra, quando você deseja uma coisa, você tem que fazer 4 perguntas. Primeira pergunta, eu quero isso que eu estou vendo? Beleza, eu quero. Então, primeira pergunta. Segunda pergunta, eu mereço isso? Puxa, eu estou trabalhando, tal, eu mereço. Beleza. Terceira pergunta, eu preciso? E aqui que muitos falham, né? Porque às vezes você não precisa daquilo. É simplesmente um desejo consumista. E em quarto lugar, eu posso adquirir isso, porque daí o que você faz? Você passa lá no seu crédito, né? Mas a conta vai chegar. E ele diz, então essas 4 perguntas precisam ser feitas. Eu quero, eu mereço, eu preciso e eu posso. Então as formigas, elas nos dão um exemplo de boa administração. E para isso é necessário disciplina. Disciplina. José do Egito, por exemplo, ele durante 7 anos de vacas gordas, ele guardou 15% de todas as colheitas do Egito. Nos 7 anos de vacas magras, ele comprou o mundo inteiro se tornou de Faraó, porque veio as vacas magras, ninguém estava preparado, ele comprou primeiro as terras das pessoas em troca de trigo, depois comprou as próprias pessoas do mundo se tornaram de Faraó, e toda a terra se tornou de Faraó. Ele simplesmente emprestava para as pessoas cuja mais a terra se tornou de Faraó. Por quê? Porque ele se preveniu. Então quem se antecipa governa, porque ele tinha a revelação de Deus, de que haveriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Ele se antecipou, ele guardou 15% das colheitas nos anos de prosperidade, e nos anos de escassez ele comprou o mundo inteiro. É assim que se faz. Você está num tempo de vacas gordas, não coma tudo que você tem. Guarde, porque o tempo de vacas magras inevitavelmente vai chegar. E aí, o que você vai fazer nesse tempo? É como a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é uma parábola de administração, onde o Senhor sai de viagem, esse Senhor representa o próprio Jesus, e ele deixa ali 2 talentos com um, né? Não, 3, né? Com um, 2 com o outro e 1 com o outro. E diz, multiplique, administrem bem, multiplique até que eu volte. Um deles investiu dinheiro, multiplicou, quando o Senhor voltou, entregou com juros. O segundo a mesma coisa, o terceiro não, ele escondeu o dinheiro. Ele não investiu.
quando o senhor volta, ele devolve um denário, um talento, na verdade, né, para esse senhor. E o que acontece é que o senhor o chama de mau, de negligente servo. O servo, inclusive, é jogado num lugar onde há fogo e ranger de dentes. Na parábola, ele é jogado no inferno. Essa é a realidade. Por quê? Porque não administrou aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele de maneira correta. Então, quem se antecipa, quem administra bem, governa. Então, dessa forma, a segunda coisa que nós aprendemos com as formigas é uma boa administração. E quando nós falamos de finanças, tem uma frase do John Blanchard, que ele diz: poucas coisas testam mais a nossa espiritualidade do que a maneira como administramos o nosso dinheiro. E é verdade. Quer saber se você é espiritual ou não? Como você administra o teu dinheiro. Quem disse isso foi Jesus. Lucas 11:16, Jesus disse: se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Não administra bem as coisas materiais, não tem condições de administrar bem as coisas espirituais. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, a administração daquilo que Deus coloca nas tuas mãos diz o quão espiritual você é. Então, se você gasta por impulso, se você não administra bem os seus recursos, se você não tem reservas, não tem investimentos, cuidado. Isso aponta para uma falta de equilíbrio, de disciplina e a falta de uma espiritualidade sadia, queridos. Então, essa é a segunda coisa que Provérbios, nesse texto das formigas, ele nos ensina. Ele nos ensina, em primeiro lugar, a proatividade e, em segundo lugar, uma boa administração. A terceira coisa que nós aprendemos aqui com as formigas está nos versículos 9, 10 e 11, onde Salomão continua dizendo: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem armado. Então aqui é muito claro, né? O que Salomão está dizendo: ei, não seja preguiçoso, seja diligente, seja esforçado. Quer prosperar, irmão? Seja diligente, não seja preguiçoso. Não caia nessa de enriquecimento rápido. Cristão prospera através do trabalho. Através do trabalho. Trabalhe duro, trabalhe como se você estivesse fazendo para Jesus e você vai prosperar. Posso dar um testemunho como psicólogo, eu sempre tenho pessoas na espera na minha agenda, né? Mas eu nunca deixei de responder uma pessoa. Esses dias atendendo o irmão, ele falou: pô, você me respondeu nas férias. Eu falei: claro, responde, não custa nada eu te responder. Eu não posso te atender nas férias, mas te responder, posso responder sim. Nunca deixei alguém esperando. Nunca perdi uma consulta. Ah, mas você sempre tem vontade de trabalhar? Não, acho que eu tenho, na maioria das vezes não tenho vontade de trabalhar. Mas eu venho, né? Eu venho, porque eu entendo. Entendeu? É assim que se prospera na Bíblia. Não existe outra maneira. Eu preciso ser diligente, eu preciso ser trabalhador, eu preciso ser esforçado, eu preciso ser como as formigas. Só assim vão te indicar. Aí o camarada reclama: ah, eu não ganhei minha promoção no trabalho. Chega atrasado, faz menos do que pede, só faz o básico. Não vai chegar em lugar nenhum, vai ser mandado embora. É como aquela frase, né? O sucesso é uma questão de sorte. É só você perguntar para os fracassados. Os fracassados, eles acham que o sucesso é uma questão de sorte. Agora pergunta para quem foi bem sucedido. Foi questão de sorte. Foi questão de esforço de alguém. Pode até ser que alguém nasci em berço esplêndido, mas alguém trabalhou para você estar ali, irmão. Pode ter certeza. Então o trabalho é um nobre empreendimento. Inclusive, antes de dar uma mulher para Adão, já falei isso aqui, Deus deu um trabalho para ele, né? E Paulo diz: quem não quer trabalhar, que também não coma. Então, como que eu prospero, pastor Peter? Diligência. E hoje existem várias formas de ganhar a vida, de buscar renda extra, né? Só você ter um pouquinho de determinação e você vai ver que você consegue prover o sustento da sua vida e da sua família, porque essa é a vontade de Deus. Por exemplo, no deserto, quando o povo estava ali, aqueles 40 anos, sob a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o povo tinha provisão de Deus. O
O povo tinha o maná. O maná caía do céu diariamente, eles tinham que colher aquilo que eles precisavam comer para aquele dia, mas quando eles entram na terra prometida, cessa o maná. Por que cessa o maná? Porque terra prometida não é lugar de provisão de Deus, simplesmente. Não é lugar de colher maná. Deus disse: agora vocês vão arar a terra, e a terra vai produzir frutos, e a terra é uma terra que mana leite e mel, mas tem que trabalhar. Cessa o maná quando entra na terra prometida. Então, a gente quer viver no deserto como pessoas, ou como igreja, ou a gente quer viver na terra prometida? Quer avivamento? Avivamento, em primeiro lugar, é fruto de trabalho e resulta em muito trabalho também. As duas coisas. Começa com trabalho e continua com trabalho. Tem como? Avivamento é pepino. É peixe sujo para limpar, é rede para arrastar, entendeu? É isso. É igual o nosso irmão brincou com a Marla que semana passada, né? Ela brincou, ela fez uma brincadeira, né? Assim, de às vezes vir pessoas para a igreja muito problemáticas, né? Aí o irmão brincou: mas a igreja não é um hospital? Você só quer agora convênio particular? Você não quer SUS? Tem que ter ala SUS da igreja também. A igreja é o cajuru de Deus. As pessoas vêm estrupiadas, arrebentadas: queremos avivamento. Então se prepara para trabalhar, irmão, para limpar peixe, para estar aqui de manhã, de tarde, de noite. Essa que é a verdade, não tem outra explicação. Olha só o que a Bíblia diz, Provérbios 22, 29. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Provérbios. Alguém competente no que faz vai trabalhar para reis. Eu me lembro da minha esposa, um testemunho que me chamou muito a atenção. Minha esposa, quando trabalhou ali no Vita há 10 anos, começou no agendamento, no cargo mais baixo, terminou na superintendência. Ano passado, um ano atrás, fui fazer minha cirurgia do joelho, meu plano era enfermaria, os caras me colocaram no quarto, me trataram aqui, sabe por quê? Porque eu estava com ela. Moral! Por quê? Porque era diligente naquilo que fazia. Quando ela recebeu uma promoção, o cara falou: é aquela lá que sempre está alinhada, sempre chega no horário, sempre atende as pessoas bem, aquela que eu quero promover. Então veja, quem é bom no que faz, quem trabalha com diligência, prospera, irmão. Não tem segredo, não tem segredo. Quer prosperar, quer ser bem sucedido, dê o seu melhor. Atenda bem os seus clientes. Se é um empresário, não deixe nenhum cliente sem resposta. Ajude. Puxa, esse cliente às vezes não é tão bom, está pedindo desconto. Cara, faça o melhor para todos. E esse cara vai te indicar. Vai te indicar. Já atendi pessoas por R$25. Atendi bem, né? E aí Deus me dá o de 200. É assim que funciona. Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás, comerás do quê? Do trabalho das suas mãos. Não vai viver de assistencialismo. O que trabalha com mão displicente empobrece, diz Salomão, mas a mão dos diligentes enriquece. Então é isso que as formigas nos ensinam. Uma frase que me norteia, eu tenho dito, e eu acho que às vezes pode até ser que no teu coração você zombe de mim, uma frase do Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo certa vez foi assim, interrogado sobre o segredo do sucesso dele. Ele falou: não tem segredo, chegue antes, saia depois, faça mais do que te pedirem e confie 100% em você mesmo. Eu falei, só mudaria o confie 100% em você mesmo, porque eu não confio 100% em mim, né? Meu coração não é um coração confiável. Confie 100% em Deus, mas o resto, estou com Ele. Chegue antes, saia depois, faça mais do que te pedirem. Então tem 3 tipos de pessoas: as que fazem menos, as que fazem o que é pedido, e essa Jesus chama de servo inútil, né? Porque só fez o que foi pedido, e as que fazem mais. Por que os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz? Porque muitas vezes eles entendem esse princípio que o cristão não entendeu. Não é verdade? Não temos que fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor? Para a glória do Senhor? Vai fazer para o Senhor o básico?
vai fazer menos. Ah, não entendi por que eu fui mandado embora. Às vezes porque você só fez menos, ou só o básico. Talvez. A gente tem que fazer uma autoanálise. Quem agrada a Deus? O que faz menos, o que faz o básico ou o que faz mais? Hã? Se você ficar no menos ou no básico, vai chegar a tua hora, pode ter certeza. Então o que nós aprendemos com as formigas sobre generosidade? Ou melhor, sobre essas questões. Já estou indo para o quarto ponto. Primeira coisa, proatividade. Segunda coisa, boa administração. Terceira coisa, diligência. E aí a quarta coisa, generosidade. Então finalmente nós aprendemos com as formigas sobre a generosidade. Então Provérbios é muito rico nessa questão, né? Provérbios 11:25 diz que a alma generosa prosperará. Quem atende, quem dá alívio aos outros também receberá alívio. Provérbios 3, 9 e 10, como foi colocado aqui, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu lembro que quando eu estava estudando sobre as formigas, eu conversei com meu irmão sobre isso, e para quem não sabe, o meu irmão ele é PhD na área de ciências biológicas, né? E ele falou que essa formiga carregadeira, algumas delas, elas carregam a comida até o formigueiro, mas não para elas, não é para elas se alimentarem. Algumas delas carregam para o pulgão, porque elas capturam, sabe esse pulgão? Quem tem couve em casa aqui sabe, tem um pulgãozinho que às vezes ataca a couve, né? Você vê ali tipo cinzinha, esse pulgão é o que as formigas querem. Então eles levam esses pulgões para dentro do ninho e escravizam o pulgão. E elas levam a comida pro pulgão. Por quê? Porque o que elas querem é a glicose. As fezes do pulgão é puro açúcar, glicose. E o que elas querem é a glicose do pulgão. Se você observar na couve, às vezes você vai ver ali cristalzinhos de açúcar. É cocô de pulgão, aquele cristalzinho ali, né? Então a formiga é generosa, a formiga trabalha para o pulgão. Ao mesmo tempo que escraviza o pulgão, ele é rei ali, né? Ele está bem, ele está de boa, né? Paradão ali engordando, comendo a folhinha dele e defecando, digamos assim, glicose, puro açúcar, para que a formiga se alimente. Então o que nós aprendemos com as formigas também? Generosidade, generosidade. Então o que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, proatividade. Em segundo lugar, boa administração. Em terceiro lugar, diligência, trabalho duro. E em quarto lugar, generosidade. Amém, irmãos? É isso que o livro de Provérbios, nesse texto de Provérbios 6, de 6 a 11, nos orienta e nos ensina. E eu gostaria de orar pela igreja nesse sentido, para que você crescesse nesses quesitos, para que você avançasse, para que você tenha uma vida bem-sucedida, seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua empresa, que você põe em prática esses princípios que eu ministrei aqui nessa noite, amém? Faz sentido para você ou não? Então vamos ficar de pé, vamos orar por isso.